Gente, nesse final de ano aqui, né? Alguns dias aí para terminar esse 2024, no mês de dezembro, que é o mês dos torcedores aqui na Ginga. Muito bacana estar com vocês e já fica aqui meu convite para que vocês nos sigam nas redes sociais, nos nossos canais. E hoje eu vou tratar de dois conceitos apenas no nosso Ginga Explica, que também se relacionam de alguma forma com os torcedores e as torcedoras, que é o conceito de lógica interna e lógica externa. Para isso eu vou me apoiar num autor muito famoso da educação física, o professor Pierre Parlebat, que no seu Léxico da Praxeologia Motriz, aí está na tela para vocês aí o conceito ipsis literis que eu trouxe dele, né? É isso, né, Gui? Ipsis literis, né? Tá em espanhol aí, né? Para que possa ajudar vocês, quem quiser se aprofundar numa obra realmente bastante densa e bastante significativa, mas que nós usamos esses dois conceitos no caso do futebol, eles são importantes para a gente compreender algumas coisas para o ensino e o desenvolvimento da modalidade. Então, como eu havia dito, falamos de lógica interna primeiro, que em linhas gerais são as características de uma situação motriz, ou seja, são os aspectos inerentes àquela prática corporal. No caso do futebol, por exemplo, existe uma lógica interna muito singular, que se associa a outros esportes coletivos de invasão, que é, por exemplo, eu fazer gol na meta adversária e evitar que faça gol na minha. Isso faz parte das características essenciais do jogo. Então esse sistema que é essencial, os aspectos que são inerentes e específicos à modalidade e que a caracterizam, a gente chama da sua lógica interna. Vocês podem aprofundar ali no texto do autor, né, que ajuda a gente a entender que práticas corporais distintas existem lógicas internas distintas. Então o futebol, o futsal, o basquetebol, eles têm um conjunto de uma lógica que são similares, porque eles são esportes coletivos de invasão. Que é diferente, por exemplo, dos jogos de rede e parede, que é o tênis. O tênis você não invade o campo adversário, mas por intermédio do implemento você joga o objeto para outro espaço. Então ele tem uma outra lógica de funcionamento. Por exemplo, nas lutas, né, as lutas como o judô, o karatê, não tem implemento. Então tem uma outra lógica de funcionamento. E o segundo conceito, gente, que esse sim está estreitamente relacionado com o nosso mês, que é o mês dos torcedores, que é o conceito da lógica externa. E aí, como eu disse para vocês, a lógica interna, ela pode até ser universal no ponto de vista daquela prática, quando ela é a mesma prática em vários contextos, né, aquela lógica interna permanece. Mas a lógica externa aqui é como cada grupo social reinterpreta essa prática. Ou seja, o futebol do Brasil, ele tem uma característica porque as pessoas atribuem a ele um tipo de experiência, que é diferente de outros lugares. Aqui a gente não está fazendo uma escala de que é melhor ou pior, viu, gente? Está falando só que como as pessoas se relacionam. Então os torcedores brasileiros, né, eles têm uma forma de se relacionar com o esporte diferente dos outros lugares. Isso foi construído ao longo da história. E se vocês se lembrarem, por exemplo, lá do nosso primeiro vídeo desse semestre, lá em julho, que a gente falou de cultura de jogo, modelo de jogo, ideia de jogo, né? Falamos sobre esses aspectos que envolvem a percepção que os indivíduos têm sobre aquela prática. Então a lógica externa está relacionado como que as pessoas ao redor do esporte, dessa prática corporal, atribuem valor e significado para aquilo. Então aqui no mês de dezembro, né, falando dos torcedores, a gente escolheu esse aspecto porque tanto a lógica interna quanto a lógica externa, elas podem ser estudadas, apreciadas e merecem serem contempladas no processo de ensino e aprendizagem dos nossos jovens, nossas crianças e jovens praticantes do futebol. Gente, era isso. Fico por aqui com mais esse Ginga Explica. Aproveito para convidá-los e convidá-las para nos acompanhar nas redes sociais, seja no nosso site, no nosso Instagram, também na TV Ginga aqui no canal no YouTube, com Ginga Explica, Ginga Pergunta e Ginga Visita, o nosso blog o Gingando e também a Rádio Ginga. Aproveito para desejar a todos e todas um excelente 2025, que já está aqui, né, Gui, pertinho, está batendo na nossa porta, que vai iniciar.
Muito obrigado, gente. Um forte abraço e até mais. Quer dizer, até o próximo ano, né?